Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Eu quero que você pergunte para você mesmo: quantas moscas mortas tem sentado no frasco de perfume que Deus tem te dado? E ao invés de você ter sucesso, você só tem obtido fracassos. Quantas moscas mortas, amigos, pessoas, têm tentado estragar todo o perfume que Deus tem te dado e que serve para te honrar. E ao invés de você ser honrado, aquilo que você tem exalado é outra coisa, e não o perfume da honra, porque as moscas mortas têm sentado e estragado. Deus disse para Josué: prepare-se para você e este povo entrar na terra que sob juramento eu prometi dar ao teu antepassado. Ou seja, Deus estava dizendo, eu quero que você, por favor, inculque isso à sua mente. Deus estava dizendo: eu já te dei, a terra é sua, mas agora você vai ter que caminhar para chegar até ela. Tudo que você foi capaz de sonhar, de imaginar na sua vida, foi o próprio Deus que gerou essa capacidade de sonhar, de imaginar dentro do teu coração. Os teus sonhos são sonhos que Deus gerou dentro de você. Deus já te entregou, no entanto, você vai ter que percorrer um caminho. E por que Deus disse para Josué: você vai precisar se preparar? Porque você vai ter que enfrentar muitos inimigos, são 7 nações fortes. Você vai ter que derrubar muralhas, você vai ter que romper os seus próprios limites, você vai ter que vencer Jericó, você vai ter que vencer gigantes, você vai ter que conquistar. Por que é que no caminho de Davi para o palácio apareceu um gigante chamado Golias? Por que é que no caminho para conquistar a terra tinha uma muralha de Jericó? O nosso Deus, Ele faz um negócio que para os nossos olhos é meio estranho, mas a resposta está aqui. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são as poeiras de seus pés. Então Deus está dizendo aqui que aquele caminho que você está percorrendo para ser honrado é um caminho que está no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade, mas todas as vezes que você vê poeira, as nuvens se fechando diante de você, não tenha medo. Deus já foi na frente preparar o teu caminho, Deus já foi na frente e Ele está deixando essas nuvens que você pensa que é um aguaceiro, que é tempestade, Deus está deixando como um rastro para você seguir. E hoje eu quero falar sobre as atitudes de quem está no caminho do palácio. Se eu quero chegar ao meu palácio, se eu quero chegar ao lugar que Deus me ungiu para me chegar, eu preciso compreender que eu tenho que ter atitudes que me levem até aquele palácio. O Davi, ele foi ungido muitos anos antes dele chegar ao palácio, mas diz a Bíblia que Deus olhou para o coração de Davi, porque Davi tinha atitudes que fizeram Deus dizer para Samuel, quando Samuel olhou os caras, os irmãos, e Samuel disse: ainda tu tens filho? Ele disse: tem, mas esse aí, ele não vale muita coisa. Eu imagino, esse aí nem precisa chamar, não, chame, porque ninguém se sentará à mesa até que ele chegue aqui. Davi chega, mas ele ainda não é rei. Ele foi ungido, mas ainda ele não é rei. Ele foi ungido, mas ainda ele não chegou no palácio. Depois que ele é ungido, surge a oportunidade dele levar marmitas para os seus irmãos. E quando ele está levando as marmitas para os seus irmãos, ele não era nem do exército de Israel, o que indica a primeira coisa: porque é que Deus nos faz no caminho para o palácio passar por vendaval e tempestade, porque Ele nos faz enfrentar gigantes. 1 Samuel capítulo 17, e eu quero ler aqui o versículo 15 em diante. Vamos ler o 24, por favor.
Todos os israelitas, vendo aqueles homens, fugiu de diante dele e temiu grande. Mas vamos ler aqui. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito. Quem sente medo diante dos desafios nunca vai conquistar o palácio. Os desafios não são para te colocarem medo. Os desafios são para serem vencidos, rompidos. Os desafios na tua vida, você não tem que olhar como Saul talvez olhava, como esses jovens olhavam. Eles olhavam o gigante como um problema. Davi viu o gigante como uma maneira dele ser promovido. O gigante revela, e aqui está revelando que os exércitos de Israel eram covardes, que eles tinham medo, que eles estavam totalmente amedrontados diante do inimigo. A Bíblia diz, versículo 25: e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos Israel. 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunso para desafiar o exército do Deus vivo? 27. Repetido a Davi que havia comentado, e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Você sabe que Davi disse? Versículo 31, por favor. Ouvidas as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Olha a diferença do rei que era o rei de Israel, a diferença dos soldados que estavam com medo, para um jovem que tinha a vontade, que estava no caminho do palácio. Olha o que ele disse: o teu servo irá e lutará com ele. O versículo 28: quando os gigantes revelam quem nós somos, nós temos que ficar atentos para as moscas. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que é que você veio até aqui? Enquanto Deus está perfumando você para te honrar, para te fazer entrar no palácio, existem moscas que estão tentando sentar no teu frasco de perfume, e elas estão mortas, elas não conseguem vitórias, elas não têm nada, elas estão tentando infectar o teu frasco de perfume, para você, ao invés de ser honrado, ser envergonhado, para você se sentir um nada, para você se sentir um miserável, um pobre. Enquanto Davi está cheio de coragem, o próprio irmão dele chega lá irritado e diz: o que é que você veio fazer aqui? O Saul chega e disse: você não pode lutar. Cuidado, existem muitas moscas sentando na tua mesa. A Bíblia nos dá um conselho em Hebreus capítulo 12, versículo 15. A Bíblia nos dá um conselho, e esse conselho você tem que levar muito a sério. A Bíblia diz em Hebreus 12, 15: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Diga para quem está perto de você: te cuida, para que ninguém te exclua do que Deus quer fazer. Te cuida para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. O problema da mosca morta, do fracassado, é que ele já está morto e fracassado, e agora ele quer contaminar os outros. A mosca morta num frasco de perfume contamina e começa a exalar um mau cheiro. Anda com gente amargurada para te ver. Anda com fracassados para te ver. Anda com gente que não tem mais sonhos na vida. Anda com gente que perdeu a motivação de sonhar. Anda com gente que tudo na vida dá errado. A Bíblia diz que ela pode te excluir da graça de Deus, e aí ela vai brotar dentro de você. Essa mesma raiz de amargura que perturba ela vai te contaminar. Cuidado com as moscas. O Davi, o gigante, revela a coragem que tinha Davi. Deus está atento, Deus olha, esse cara é corajoso, esse homem aí é quem eu preciso para perto de mim, eu vou fazer dele rei de Israel. Mas chega alguém tentando contaminar a coragem de Davi. Cuidado, irmãos, quando você estiver muito animado, quando você estiver cheio de esperança, de fé para vencer, cuidado com as moscas que podem pousar perto de você.
as moscas que vão pousar o teu perfume. Enquanto nós entendemos que no caminho que Deus faz para nós tem gigantes, quem crê nisso tem gigante, e no caminho que Deus faz para nós, diga, tem vendavais, tem tempestades, tem luta. Mas esse mesmo Deus, enquanto Deus está dizendo assim, cuidado, para que ninguém amargurado venha te contaminar, ao invés disso, a palavra de Deus, ela nos ensina em Jeremias 31:16, eu tenho falado disso repetidamente. O próprio Deus, ele diz assim, ó meu filho, para de te lamentar. Quem quer chegar no palácio, não passa o caminho todo se lamentando. Quem quer chegar no palácio, não fica reclamando das lutas. Quem quer chegar no palácio, enfrenta o gigante com alegria no coração. Quem quer chegar no palácio, enfrenta a tempestade cheio de fé, acreditando que a tempestade, que o vendaval faz parte do caminho de quem quer chegar no palácio. Então Deus, ele disse, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Quando eu estou determinado a algo, quando eu quero chegar no lugar que Deus prometeu e gerou no meu coração, eu sei que até o meu sofrimento tem uma recompensa lá na frente. Diga glória a Jesus, diga graças a Deus. O sofrimento pode causar duas coisas: ou ele causa amargura, diga amargura, que Hebreus disse, cuidado para que ninguém com essa raiz de amargura possa brotar e te contaminar e te excluir da graça de Deus. Ou o sofrimento, por favor, Tiago capítulo 1, o sofrimento, para quem entende esse propósito de Deus aqui, ó, assim, contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento, declara o Senhor, eles voltarão da terra do inimigo. Tudo que você perdeu, o diabo vai trazer de volta, o inimigo vai ter que devolver, porque Deus vai determinar. Mas em outras palavras, Deus está dizendo, para de te lamentar. Para homens que têm o espírito de Davi, compreende que o sofrimento tem uma recompensa, compreende que o caminho que leva ao palácio é um caminho de tempestade, é um caminho de vendaval. Mas para o homem que tem o espírito de Saul, que tem o espírito de mosca morta, ele fica amargurado. Para quem tem o espírito de Davi, por favor, Tiago capítulo 1, versículo 2 daqui e o 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o que é que Jesus está dizendo? Te alegra. Quem quer chegar no palácio, se alegra. Quem tem plena convicção em Deus, por favor, vamos ler o que Davi disse no Salmo 46, quando você lê ele na íntegra. Mas eu quero, a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Se você está no caminho do palácio e a tempestade te alcançar e o vento forte te apanhar, se você estiver passando por sofrimento, estiver tentando o diabo te amargurar, então Deus disse que Ele é o teu refúgio, Ele é o teu lugar forte nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas quando a gente lê na íntegra esse texto, versículo 2, por favor, a Bíblia diz, por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar. 3, por favor. Ele disse, embora esconde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha o que ele está dizendo, embora a tua vida esteja passando por o maior terremoto que você já passou, você esteja vivendo dizendo, o pior momento que eu estou vivendo, não importa aonde você está, o caminho do Senhor para o palácio é feito de tempestade, de turbulência, de furacões, e ele está dizendo, embora esconde as suas águas turbulentas. Versículo 4, Deus diz aqui, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Diga assim, há um rio que nos alegra. Peraí, pastor, já parou? Não, versículo 5, o versículo 5 diz, Deus está, olha o que Deus nela está, não será abalado,
Sabe o que Deus está dizendo? Se você está habitando a cidade de Deus, se você está no centro do propósito de Deus, Deus disse que Ele não deixará você ser abalado. Vai acontecer tudo em tua volta, mas você não vai ficar amargurado, porque você tem esperança num Deus, porque você confia num Deus que pode todas as coisas. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Ai, pastor, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Deixa eu te falar, irmãos, você está indo para o palácio, e no palácio tem gigante, no palácio tem tempestade, tem furacão, tem terremoto, no caminho tem muitos inimigos para enfrentar, mas Deus está dizendo que desde a hora que o sol nasce, desde a hora que você coloca o pé para fora da cama, da rede, desde a hora que você coloca o teu pé na rua, Deus é teu auxílio. Desde o romper da manhã, Deus está auxiliando a tua vida. Pare de se lamentar, pare de reclamar, pare de murmurar. Se alguém reclama do caminho, não chegará ao palácio. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. 8 diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. 9, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Versículo 10, olha o que Deus diz: parem de lutar, porque a palavra pare de lutar, sabe o que Deus está dizendo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe o que Deus está te dizendo? Pare de ir na tua força, te acalma, aquietai-vos e sabei que eu... Irmãos, às vezes você não está, Deus está te chamando a atenção para você ver o futuro. Ele está dizendo, por favor, versículo 9, Ele está dizendo assim: vinde e contemplar, e você não está contemplando o que Deus está fazendo. Aquele texto que eu disse que eu não canso de falar, Isaías 43, 18 e 19, ele está dizendo: eu estou fazendo uma obra nova e que vocês não estão vendo. Isaías 1:3, eu, Senhor, não sou compreendido por vocês, vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo, nem me compreender. Os bois conseguem compreender os seus donos, até os jumentos conseguem reconhecer o seu proprietário, mas vocês não me reconhecem, não vê nada do que eu faço. Sabe por quê? Porque você está tão amargurado, você está com tanta mosca morta sentando no teu perfume, que o teu perfume que era para exalar honra, vitória, você só exala amargura. Quem chega na tua casa sai amargurado. Até o marido está dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Até a mulher está dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Até os filhos: meu Deus, eu não aguento mais. Deus está dizendo: meu filho, para, quiete-se e veja que eu sou Deus. Para um pouco para contemplar o que eu estou fazendo, porque você só está contemplando o que eu não faço. Você só consegue superestimar Satanás, o inimigo. Você não consegue superestimar o que Deus está fazendo, porque você não está parando para ver o que Deus está fazendo. Se há uma nuvem no teu caminho, é sinal de que Deus foi na tua frente. Deus não tirará nada de você sem que Ele já tenha em mente algo melhor para te dar. Deus sempre tem algo melhor para nos dar, para nos entregar. Mas você tem que entender que Deus tem algo para fazer em meio a todas as turbulências. Quem está entendendo? Algumas pessoas podem olhar e dizer assim: eu desqualifico essas virtudes. Não importa. Você tem que fazer as pessoas te ver do jeito que você se vê, e não aceitar a maneira que elas estabelecem que você é. Você não pode se vitimizar pelo que as pessoas dizem. O Davi falou para Saul: a quem tu persegues? Um cão morto, uma pulga? É assim que tu me vê? Mas eu vou provar para ti que eu não sou um cão morto nem uma pulga. Quando Davi acaba de falar, Saul disse: tu és mais fiel do que eu. Davi fez Saul enxergar quem Davi era de verdade. Você às vezes tem que fazer alguém que tenta desqualificar o que para Deus é virtude, e fazer as pessoas ver que Deus precisa dessa virtude. Mas tem gente que, ao invés de ser feliz, está sempre preocupado com o que os outros pensam, com o que os outros dizem. Se você ficar buscando popularidade,
você nunca vai conseguir ser feliz. Defina você mesmo quem você é. As palavras de Jesus em João 6,63, e que você tem que falar muitas coisas para você. As suas palavras, elas têm que ser convergentes com seus sonhos. Você às vezes sonha uma coisa, mas te diz outra coisa. Eu não presto para nada, eu nasci para sofrer. Então você tem que entender, Jesus disse: o Espírito dá vida à carne. Você sabe quem dá vida ao que você planeja? O que você fala. Você sabe quem dá vida às coisas que você sonha? O que você fala. As suas palavras são espírito. Assim como você, como eu que estou aqui falando, quem está falando é o Espírito que está em mim. Se o Espírito sair, esse corpo cai, porque quem dá vida a essa carne, a esse corpo, é o Espírito. Jesus está dizendo que as suas palavras, elas dão vida. E o que é que você tem falado? Só desgraça, só miséria. Você tem aceitado o que as pessoas dizem, você tem buscado a popularidade. Irmãos, democracia na Bíblia nunca funcionou. Deus nunca disse: diga para o povo, pensa o que é que o povo acha. Deus sempre dizia: diga que eu, o Senhor, disse. Não espere ninguém te elogiar para você ter certeza de quem você é. Quando as pessoas disserem para você: você é tão bonito, está tão bonito, eu já sabia. Hoje, pastor, o senhor está muito bonito. Hoje? Eu sou ontem, hoje e serei para sempre. E hoje? Se eu já me achava bonito com 116 quilos, imagine com 90. Meu irmão, se você achar e querer procurar, você vai começar a receber aquela influência da mosca morta. E ao invés desse perfume exalar de dentro de você, você vai começar a estragar o perfume que Jesus te deu. Repreende isso. A última coisa, não dá tempo de eu falar tudo aqui. No caminho do palácio, Deus vai exigir de você dedicação. Colossenses 3, 23 e 24, diz a palavra de Deus aqui, ó. É preciso você entender isso, irmãos. Tudo o que fizerem, faço de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se você vai para o seu trabalho, não trabalhe só quando o teu patrão está te olhando. Tudo que você fizer, quantos querem chegar no palácio, tenha dedicação no que você faz. Talvez muita gente não prospere em um trabalho, porque ela não se aplica, porque ela não se dedica, porque ela não se aperfeiçoa. Eu um dia li a história de um livro, Olho de Tigre, como formam-se os grandes executivos nas grandes multinacionais do mundo. E uma das fases, um dos presidentes daquela empresa, ele recebeu um dos diretores, ele havia pedido que ele realizasse uma função, e ele foi e voltou com um diagnóstico, com uma visão de que ele não tinha conseguido realizar. E lá tinha um faxineiro, e o faxineiro ouviu a conversa. Ele ouviu a conversa, e aquele faxineiro chegou com o diretor e disse: com licença, senhor, eu ouvi que o senhor está precisando resolver tal coisa, que o senhor fulano não conseguiu. O senhor quer que eu resolva? Mas você sabe aonde resolver? Sim, senhor. E ele pegou aquilo e saiu, e aonde aquele tinha ficado obstruído pelas barreiras, que estava fechado e não conseguiu, ele foi em outro lugar e conseguiu, e ele voltou com um problema solucionado. E no outro dia, quando aquele vice-diretor, subdiretor voltou, ele encontrou o faxineiro sentado na mesa dele. Ele havia sido promovido. E o diretor disse, o subdiretor disse assim: qual é o problema dele estar sentado na minha mesa? Qual é o problema desse faxineiro estar no meu lugar, o lugar que eu ocupava? O diretor disse: gostaria que você nos explicasse, porque a diferença entre o primeiro e o segundo lugar é o detalhe. Se você ler alguns livros, e aquele do Bernardinho, Suor, transformando o suor em ouro, sabe qual é a diferença do nadador Michael Phelps? É a roupa que ele veste. É que enquanto uns no Brasil treinam 8 horas, ele treinava 16 horas. Você sabe qual é a diferença de 1/1000 que dá de um nadador que tira primeiro lugar? É porque um nadador deixa as unhas dele crescer para tocar naquelas placas que registram a finalização e o tempo dele. Aquelas unhas às vezes demandam 1/1000 de segundo e faz ele receber medalha de ouro. O que faz a diferença do primeiro e do segundo lugar é o detalhe.
E o detalhe está num outro ponto: quando você, tudo que você fizer, faça com discernimento, faça com atenção, dê atenção aos detalhes. A Bíblia diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Deus nos guiará em toda a verdade. Ele não deixará que nenhum pássaro pouse sobre a sua cabeça e faça ninhos. Você vai vencer todas as etapas, se não permitir que essas moscas venham e produzam mau cheiro no teu perfume.